Nesta aula, o Anchieta vai retomar alguns assuntos para uma breve revisão. Através de exercícios, vamos rever um pouco sobre progressão aritmética, progressão geométrica, análise combinatória e probabilidade. Olá pessoal, tudo bem? Vamos à nossa primeira aula de revisão de álgebra, então, destacando os seguintes assuntos que aparecem com bastante frequência nos exames aí. A parte de séries, sucessões numéricas, progressão aritmética, progressão geométrica, tá certo? A parte de análise combinatória e probabilidade. Então, são 4 assuntos quentes para vocês que têm que ficar ligados. Só em termos de progressão aritmética, a parte de sequências numéricas, vocês têm 2 sequências numéricas importantes. Progressão aritmética, progressão geométrica. A gente vai fazer um exercício de cada tipo, um de PA e um de PG. Vamos começar com o exercício de PA, vamos acompanhar, olha só. Então, o exercício da PUC de Minas Gerais, ele diz o seguinte, olha só. Bolas são arranjadas para formar um triângulo, de tal modo que a primeira linha seja formada por uma bola, a segunda por 2 bolas, a terceira por 3 bolas e assim por diante. Quantas linhas de bolas são usadas ou são necessárias, faz, né? Se o número total de bolas é 120. Quer dizer que vocês têm um total de 120 bolas. A gente sabe o seguinte, na primeira tem uma, na primeira linha tem uma, na segunda tem 2, na terceira tem 3 e assim por diante. Quantas linhas eu preciso, de tal forma que o total de bolas, formando um triângulo, né, da maneira que foi comentado, de tal forma que o total seja 120. Essa é a pergunta do exercício. Só vamos ver a resolução, olha só. Eu fiz até um esquema para vocês entenderem aqui, ó. Na primeira linha vocês têm uma, na segunda linha 2, na terceira tem 3. Na enésima linha ou na última linha, é evidente que vocês terão quantas? Vocês terão N bolas, pela própria lei de formação. Na primeira tem uma, na segunda tem 2, na terceira tem 3, na quarta tem 4. Então, na enésima linha ou na última, N bolas. E vocês vão perceber o seguinte, o 120 que ele deu, praticamente a única informação que ele deu, esse 120 é o total de bolas, ou seja, é a soma do total de bolas consideradas no exercício. Então, isso passa a ser um S de índice N. E claro que, olhando para a sequência, né, na primeira tem uma, na segunda tem 2, etc., fazendo a tradução, a gente percebe imediatamente o seguinte, trata-se de um problema de progressão aritmética. Progressão aritmética, onde o primeiro termo é 1, primeira bola, o segundo termo 2, as 2 bolas da próxima linha, o terceiro 3, o quarto termo 4, etc. O último termo, o enésimo termo N, está aqui. Então, identificando aqui, escrevendo, né, o primeiro termo é 1, a razão é 1, o último termo A de índice N, no caso é o próprio N. E o S de índice N é 120, quer dizer, o 120 o que é? É o total de bolas que vocês vão arranjar, o total de bolas. Então, na realidade, a pergunta do exercício, a enésima linha, basta descobrir o N. Então, a pergunta é exatamente o N, N interrogação. É só questão de vocês lembrarem da forma que me dá o seguinte, a soma dos N primeiros termos de uma progressão aritmética. O S de índice N, lembra dessa forma? A1 mais AN dividido por 2 vezes N. Essa é a forma da soma de PA. A1 mais AN por 2 vezes N. Vocês vão substituir. O S de índice N vale 120. O primeiro termo é 1. O A de índice N é o próprio N. O 2 embaixo, o N multiplicando. Então, vocês recaíram numa equação do segundo grau na variável N. Posso jogar esse 2 multiplicando. 240, 1 mais N vezes N. Distribuindo, né, colocando na forma tradicional de equação do segundo grau, olha a equação que vocês recaem. N ao quadrado mais N menos 240 a zero. Só resolvendo, usando a fórmula do Bhaskara, né? Menos B, mais ou menos, raiz delta, etc. Vocês vão concluir que vai dar 15 ou menos 16. Claro que não pode ser negativo, o número de linhas não pode ser negativo. Então, a resposta do exercício é igual a 15. 15 linhas é exatamente a resposta do exercício. Problema de PA. Vamos dar uma olhada no exercício de PG agora. PG para vocês, vamos lá. Então, o exercício da USP São Paulo, que é o seguinte, olha só, tem uma questão bastante interessante para vocês, olha só. Divide-se um segmento de comprimento M em 3 partes iguais e retira-se a parte central. Para cada um dos segmentos restantes, repete-se o processo, retirando-se suas partes centrais, e assim sucessivamente. Ele pede o seguinte, vocês calcularem a soma dos comprimentos retirados. Só tem um segmento de tamanho M, e o que vocês vão fazer vai ser o seguinte, vocês vão retirar a parte central. Se o tamanho do segmento é M, e vocês retiram, quer dizer, dividir em 3 partes, retira a parte central. É claro que parte que vocês retiraram? Exatamente o M sobre 3.
Então, este pedaço é o m sobre 3. Muito bem. Agora, dos outros dois pedaços que sobraram, este primeiro e este segundo, vocês vão repetir o processo. Quer dizer, eu continuo tirando a parte central. Quer dizer que eu vou tirar a parte central e vai sobrar dois pedaços aqui e mais dois pedaços do lado de cá. Agora, é lógico, se o total do segmento é m e vocês dividirem em 3 e retirar a parte central, é claro que isso vale m sobre 3. O detalhe, quanto que vale esse segmento aqui? Ó? Este aqui é m sobre 3, este é m sobre 3 e este aqui também. Retirar a parte central, m sobre 3. Quanto é que mede mesmo isso aqui? É o m sobre 3. Se eu divido em 3, então este pedaço vale quanto agora? É o m sobre 9. Quantos m sobre 9 eu tenho? Eu tenho este aqui e esse. Tá certo? Dando uma olhada na próxima tela, vocês vão concluir ou vão entender exatamente o que eu falei. Olha só. Então, a parte central é o m sobre 3. Já tínhamos concluído aqui o m sobre 9. Aqui vai ser o m sobre 9. Quantos segmentos sobraram? 4. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. O que tem que fazer? Eu preciso pegar cada um deles e dividir em 3 partes de novo. Então, seguindo a lei de formação, é fácil perceber que agora vocês teriam um segmento de que tamanho? Se eu pego o restante e divido em 3, isso vai dar exatamente 8 sobre 27. E como ele quer a soma, então vocês vão notar o seguinte, nós recaímos numa série geométrica infinita convergente. O primeiro pedaço que vocês tiraram, m sobre 3, está aqui. E depois, 2 pedaços de tamanho m sobre 9. Depois, 4 pedaços de tamanho m sobre 27. Percebe-se facilmente que vocês têm uma progressão geométrica escondida aqui. E a série geométrica qual que é? M sobre 3, mais 2 que multiplica m sobre 9, mais 4 que multiplica m sobre 27, assim por diante. Então, série geométrica infinita convergente. Por quê? Porque a razão é 2/3, é fácil perceber, né? Deste termo para este, vocês multiplicaram por 2/3. m sobre 3 vezes 2/3 vai dar 2m sobre 9. Então, a razão é 2/3 e vai convergir porque a razão está entre menos 1 e 1. Agora, é só questão de vocês lembrarem da fórmula. Limite da soma, série geométrica infinita convergente. Quem que é o S? A1 sobre 1 menos Q. O A1 é o primeiro termo e o Q é a razão. Então, o S quanto vai dar? O primeiro termo é o m sobre 3. Olha ele aqui, ó. M sobre 3. 1 menos a razão. A razão é 2/3. Até indiquei para vocês as contas aqui, ó. Basta dividir. Como é que acha a razão de PG, lembram? Divide o segundo termo pelo primeiro. É uma escolha possível. Provavelmente uma escolha fácil. Divide o segundo pelo primeiro, isso vai dar 2/3. M sobre 3 é o primeiro termo. 1 menos a razão, 1 menos 2/3. 1 menos 2/3 vai dar 1/3. M sobre 3 dividido por 1 sobre 3, cancela o 3 da M. Então, a grande resposta, ou acho que curiosidade que vocês vão concluir, qual que vai ser? Que a soma dos segmentos dá exatamente quem? O segmento original. Quer dizer que vocês tinham lá um segmento de medida M, dividido em 3, retirando a parte central, fazendo a soma. A hora que vocês fizeram a soma, deu exatamente o próprio comprimento. É isso. Probleminha de PG, interessante, importante e curioso para vocês. Só vamos dar uma olhada no exercício de análise combinatória, que é outro assunto quente para vocês. Vamos lá. Então, exercício da Unesp São Paulo. Um examinador dispõe de 6 questões de álgebra e 4 de geometria para montar uma prova de 4 questões. Tudo bem. Quantas provas diferentes ele pode montar usando 2 questões de álgebra e 2 questões de geometria? Quer dizer que vocês têm, então, 6 questões de álgebra, 4 de geometria. Eu quero montar uma prova que tenha 4 questões. Aonde, nessa prova, é lógico, eu quero usar 2 questões de álgebra e 2 questões de geometria. Então, olha a condição do exercício. Das 6 que vocês têm lá de álgebra, eu vou escolher 2. E das 4 de geometria, eu também escolho 2. E é evidente que a ordem não importa, né? Quer dizer, a questão álgebra 1, álgebra 2 numa prova é a mesma que álgebra 2 e álgebra 1. Quer dizer, álgebra 1, álgebra 2 é a mesma coisa que álgebra 2 e álgebra 1. Por isso que é um problema de combinação. Um problema de combinação. Volta para cá. Então, se das 6 eu escolho 2 e é um problema de combinação, combinação de 6 elementos tomate 2 a 2. De 4 eu escolho 2, combinação de 4 elementos tomate 2 a 2. Agora, olha o detalhe, vocês têm um conectivo E. Quer dizer, de 6 eu escolho 2 e de 4 eu vou escolher 2. Então, o conectivo E, vocês traduzem na forma de produto. Resposta do exercício. Combinação de 6 elementos tomate 2 a 2 vezes combinação de 4 elementos tomate 2 a 2. Se vocês calcularem combinação de 6 elementos tomate 2 a 2, isso vai dar 15. É só calcular. Lembrando a definição que a gente comentou.
E a combinação de 4 elementos tomados 2 a 2 vai dar 6. Fazendo essa conta, 15 vezes 6, isso vai dar 90. 90 tipos de prova, 90 provas diferentes em tempo, condições de aplicar. Só aí depois de análise combinatória a gente vai ver probabilidade, que é bastante também quente para vocês. Vamos acompanhar. Então, o exercício da OSEC de São Paulo, olha só. Um casal planeja ter 5 filhos. Um casal planeja ter 5 filhos. Vai com calma. Muito bem. O que mais? Admitindo-se que sejam igualmente prováveis os resultados, 2 pontos, filho do sexo masculino e filho do sexo feminino, qual a probabilidade do casal ter no máximo um filho do sexo masculino? Bom, no máximo um filho do sexo masculino, o que significa isso? Nenhum menino ou um único menino. Só vamos começar a interpretar esse um único menino para ficar fácil vocês entenderem nenhum menino. Claro que trata-se de um problema de lei binomial de probabilidade. Então, este 5 que aparece aqui, ó, vocês vão notar o seguinte, esse 5 tem exatamente a ver com os 5 filhos, não é? Esse 1 que aparece seria que evento? O evento um único menino. Então, esse 5 normalmente para vocês na teoria é o N, onde o N é o número de vezes que se repete o experimento. Esse 1 tem a ver com a letra K, que é o número de vezes que ocorre o evento A. Esse meio que aparece é a probabilidade de ocorrência de um menino, no caso é meio. E esse outro meio que aparece é a probabilidade de um evento não menino, ou seja, menina. Está aqui. Então é um probleminha de que? Lei binomial de probabilidade. Então, como é que vocês vão resolver esse pedaço do exercício aqui? Combinação de 5 elementos tomados 1 a 1, tá certo? Lembrando que esse 5 tem a ver com 5 filhos. E esse 1, um único menino. Esse meio é a probabilidade de ser menino, meio. Esse 1 é exatamente o expoente, quer dizer, se o K é 1, o expoente desse meio passa a ser 1. E esse 4 que aparece, quem que é? O 5 menos 1. 5 menos 1, 4. Então, essa é a probabilidade de ser um único menino. Tudo bem, calculei uma parte. Agora, e nenhum menino? Esse nenhum menino, como é que vocês podem traduzir? Só menina. Então, do 5, obrigatoriamente, o 5 tem que ser menina. Por isso, combinação de 5 elementos tomados 5 a 5. Meio por quê? Porque a probabilidade de ser um menino é meio. E de ser uma menina também é meio. Então, fica meio elevado a 5. Onde esse 5 tem a ver com a letra K. E esse K, o que é? O número de vezes que ocorre o evento A. Quer dizer, seria o evento menina, quantas vezes? 5 meninas. 5 vezes. O primeiro menina, segundo menina, terceira menina, quarta menina, quinta menina. 5 vezes. Por isso do 5 ali. Então, voltando para cá, vocês notaram esse 5, exatamente esse comentário que eu fiz. E o meio, que é a probabilidade de ser menino, e esse 0, que é a diferença. 5 menos 5 dá 0. Então, a probabilidade pedida do exercício vai ser qual? Quer dizer, se ele quer no máximo um filho do sexo masculino, significa nenhum menino ou um único menino. Nenhum menino, probabilidade P1, está aqui. Combinação de 5 tomados 5 é o próprio 1, meio a quinta vezes meio elevado a 0, que dá 1. Está aqui, meio a quinta. A probabilidade P2, combinação de 5 elementos tomados 1 a 1, isso vai dar o próprio 5. Meio a primeira é o próprio meio, vezes meio a quarta, que vai dar o que? Meio, conserva abaixo um dos expoentes, meio a quinta. E por que mais? Porque a gente está usando o conectivo ou. Quer dizer, um único filho do sexo masculino significa o quê? Nenhum menino ou um único menino, esse ou se traduz em termo mais. É só questão de fazer exatamente a soma disso aqui. Meio a quinta mais 5 que multiplica meio a quinta. 6 que multiplica meio a quinta. Esse meio a quinta vai dar 1 por 32 vezes 6, simplificando 3 sobre 16. Notaram que é um probleminha importante de probabilidade, que a gente usou lei binomial de probabilidade. Fiquem ligados que na próxima hora a gente continua com a revisão, hein? Fiquem ligados. Um abraço.